Oi, gente, tudo bom? Tô aqui de novo. Vamos trabalhar a arte, professora Messia Rodrigues, professora de arte, tá bom? Então hoje eu tô aqui, ó, primeiro para agradecer, tá? Encontrei algumas pessoas na rua e elas disseram, professora, olha, consegui pesquisar é legal. Eu falei, continua lá, tá bom? Então, se você tem uma mensagem, manda lá pro seu professor que ele manda pra gente, tá bom? Então, olha só, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante e a gente já teve uma primeira aula sobre isso. Dá uma pesquisada lá na internet e procura a aula sobre o olhar, aprender a olhar, tá bom? Sexto e sétimo ano está lá e aí vocês procuram dar uma olhada que hoje a gente vai trabalhar, dá uma olhadinha aí, com a análise da imagem na arte, tá bom? Como é que a gente consegue fazer a análise artística? Como é que a gente consegue realmente observar essa imagem e entender, tá? Então vamos começar hoje com análise de imagem na arte, tá? Então, ó, eu botei aí uma frase para vocês. Queria que vocês observassem, lessem. Ah, eu devia até ter trocado aí as letras para ver se vocês iam conseguir realmente observar, né? Então, para a gente analisar uma imagem, a gente vai precisar, primeira coisa, gente, olhar. E para olhar, a gente precisa ver, tá? Mas não é ver assim, dê uma olhadinha, tira o rostinho. Não. Dá uma olhada realmente, observa a imagem, estuda a imagem. Que isso também vai para a tua vida, tá bom? Ah, professora Messia, por que vai para a minha vida? Por quê? Porque a propaganda, ó, ela tá assim de imagens. Quando você está aí no YouTube, quando você está em qualquer recurso, né, tecnológico aí de internet, você vê aquelas propagandas chegando. E muitas vezes não tem som. O que é que tem imagem para fazer com que você olhe, para chamar a sua atenção, tá? Então a arte ela está presente na propaganda e na publicidade. Então se a gente consegue analisar, a gente consegue ver, a gente consegue entender, aí a gente vai começar a pensar: será que eu preciso desse produto? Será que eu quero? Será que eu posso? Será que vai ficar bem em mim? Tá? Então a gente vai levar essa análise de imagem também para a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Então, aprendendo a observar e a olhar e a fazer a análise, a gente vai aprender um monte de coisa, né? A gente vai reaprender a olhar, a gente vai prestar mais atenção, a gente vai ver os detalhes, a gente vai observar qual parte nos chama mais atenção, e isso dentro da imagem artística agora que a gente está trabalhando, tá bom? Observar o que está na nossa frente, o que está na frente da imagem, o que está atrás da imagem, porque às vezes eu digo assim, olha gente, o que está lá atrás da imagem, aí o aluno vira o papel. Gente, não é atrás da folha, é dentro da imagem, o que está atrás da imagem, tá bom? E a gente vai ver isso na prática já já. Então a gente vai aprender e vai observar o que está acima da imagem, o que está abaixo, o que está dos lados, tá? Eu sempre explico para os meninos, para os meus alunos, que quando a gente faz um trabalho de arte, a gente não vai estar preocupado se vai ficar bonito ou feio, tá? Que essa questão de bonito e feio a gente vai estudar outro dia. Mas na arte a gente não vai classificar como bonito ou como feio. Eu classifico sempre assim, e aí guarda isso para vocês. Um trabalho bem feito e um trabalho que ainda não está bem feito, tá bom? Então observa se seu trabalho está completo, se você usou todo o espaço, se você completou, se você contornou, se você pintou. Então observa, aprenda a olhar, tá? Porque muita gente fica esperando que o outro, né, que o professor diga, ó, muda aqui, faz aqui. Sabe quando você está fazendo uma prova que você responde lá de qualquer jeito e entrega? Aí a professora olha essa questão, lê essa questão. É mais ou menos isso. Então a gente precisa aprender a olhar, precisa aprender a observar, tá bom? E aí eu trouxe para vocês uma imagem, né? É um ícone da arte brasileira, né? Uma obra que no mundo inteiro é conhecida como a arte brasileira, tá? A gente não vai falar muito sobre a obra em si, a forma de construção, a arte moderna brasileira, isso vai ser outro momento também. A gente tem muita coisa de arte para aprender, tá? Então dá uma olhadinha aí. Observa aí esse quadro, todo mundo. Tá? Vou contar aqui na minha cabeça 10. Não, 5, 10 é muito, né? Depois vocês olham aí. Então, olha só, todo mundo está observando, observa, continua olhando aí. Não traz a câmera para mim ainda não, tá bom? Deixa lá na obra. Então, vocês estão vendo que essa obra, ela se chama Abaporu, tá?
Então a gente depois discute sobre esse nome que não é muito comum a gente ouvir, mas que é um nome que é brasileiro, tá? Então ela é de uma artista também brasileira, Tarsila do Amaral. Então ela fez, ó, em 1928, ela usou óleo sobre tela e tem aí o tamanho, né? O seu tamanho é de 85 centímetros por 72 centímetros. E hoje ela se encontra no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, tá? Inclusive o Brasil e empresários brasileiros já tentaram comprar, mas ó, eles não vendem de volta, tá? Então todo mundo tá vendo? Então olha só, quando eu observo essa obra, primeira coisa que eu vejo é um pezão, tá? Só que a gente não pode resumir a nossa obra ou a nossa imagem ou aquilo que a gente está vendo com uma única característica, né? Então lembra aí o que eu falei no slide anterior? Onde é que ele está? Onde ele está sentado? O que tem em cima? O que tem do lado? O que tem atrás? O que tem na frente? Então olha só quanta coisa a gente tem para observar. E aí, gente, quando a gente começa realmente a observar, a gente começa a enxergar. Aí a gente faz assim: caramba, professora, eu acho que ele está em cima de um morro verde. Ou está em cima de uma grama? Ele está em cima de algo, né? Então a gente começa a perceber que tem outras coisas além do pé, certo? Então vamos lá para a nossa análise na parte teórica, na parte que a gente precisa aprender. Então, ó, pega aí um lápis e um papel para vocês anotarem 6 coisas, tá? É bem pequenininha as coisas e vai ser a tarefa de casa para vocês também, tá bom? Então, todo mundo viu a obra, observamos. Se precisar, eu vou voltar o slide para a gente continuar com essa imagem, tá? Então, olha só. Dá uma olhada aí. Na análise de obras, quando a gente fala em analisar uma obra na aula de arte, a gente fala em observar. Ponto. Todo mundo observou, viu a obra, contei até 5, todo mundo olhou, né? E agora, o que é que a gente vai analisar? O que é que a gente vai pensar e o que é que a gente vai organizar? Então, anota aí. Primeira coisa, o título. Coloca aí no seu papelzinho, tá? Pega o caderno, gente, rapidinho, não esquece para vocês aprenderem, tá bom? Que isso vai ser para a vida de vocês também. Então, anota aí, o título. Então, o título, eu estou me referindo ao nome da obra. Como é que ela se chama? Por incrível que pareça, ela recebe um nome próprio, né? E vocês aprenderam nome próprio lá em português, tá? Então, quem é que escolhe esse nome? O artista que produziu a obra, tá? E aí, o segundo ponto, anota aí, artista. Segundo ponto, artista. Então, quem foi a artista que fez essa obra? Alguém fez. Em algum momento, em algum lugar, né, a pessoa construiu, porque a obra de arte ela não nasce do nada e ela não aparece como mágica, tá? Tem que alguém ter produzido em algum momento. Então, quem produziu aquela obra Abaporu, que agora ela tem um nome, então eu não vou dizer que é uma obra qualquer, eu vou dizer que é o Abaporu, Tarsila do Amaral. Quem é Tarsila? Grande artista brasileira, vocês podem dar uma pesquisada aí também para vocês saberem vê-la. Tá? Uma característica muito grande, ela tem uma imagem, um autorretrato com um brinco enorme. Então ficou essa imagem de Tarsila aí para a posteridade, tá bom? Qual foi a data que Tarsila do Amaral fez essa obra? Em 1928. Ih, professora, faz tempo? Faz tempo. Não faz tanto tempo como as pinturas rupestres, como a arte egípcia, né? Como a arte greco-romana, mas faz um bom tempo. E para a gente que está com tecnologia, né? A gente acha que tudo é muito tempo, faz muito tempo, é muito longe, né? E aí ela fez em 1928. A gente precisa entender que o artista ele também produz em um momento do nosso tempo. E aí, se um artista produzir hoje, todos os trabalhos vão ter, assim, pelo menos uma relação com a pandemia. Por quê? Porque mudou nossa vida. Se mudou nossa vida, mudou a vida do artista, né? Se mudou a vida do artista, vai mudar a produção, né? Ele vai repensar, ele vai estar dentro de casa, ele vai estar preso, ele vai estar como? Como é que ele vai estar produzindo?
né? Diferente de quando nós não estávamos passando por isso, e aí a gente produzia outro tipo de coisa, eram outros problemas, eram outras alegrias, outros momentos, tá? Então, não é diferente para os artistas que já vinham produzindo arte. Em 1928, Tarsila passou por várias coisas, né? E o Brasil também estava passando por várias coisas. Então é importante a gente saber a data, por quê? Porque a gente se situa. Então, se a gente sabe que não foi produzido em 2020, então tem outro contexto, não é? E aí, qual é a técnica? Ó, quando a gente fala em técnica, a gente fala em recurso material, tá? A gente fala o que material ele usou, né? Então, no caso dessa obra, foi usada óleo sobre tela. Ah, professora, pegaram uma lata de óleo. Não, é a tinta a óleo, tá? Tinta a óleo sobre tela. Suporte tela, material tinta a óleo, certo? Juntando, nós temos uma técnica artística para essa obra. E aí o diâmetro está relacionado ao tamanho da obra, seja escultura, seja pintura, seja arquitetura, certo? E aí esse tamanho a gente pode medir através de fitas métricas, de réguas, não tem problema nenhum, para a gente ter a noção do tamanho da obra, né? Porque eu gostaria muito de conhecer essa obra pessoalmente, ir lá em Buenos Aires, olhar, admirar, que é bem diferente dessas imagens que a gente vê. Ó, vou voltar aqui. Isso aqui é uma reprodução da obra original. Não é uma cópia, é uma reprodução. Uma reprodução é uma xerox, é uma fotografia, é uma imagem reproduzida da obra original. Então, a gente está fazendo uma análise da reprodução, tá? Porque quando a gente está de frente para a obra, a gente vê melhor o material, vê melhor as cores, né? Porque se vocês abrirem aí o Google, vocês vão ver que o Abaporu aparece em várias cores. Mas por quê? Por conta da luz da fotografia, de como foi impresso, né? Enfim. E aí, uma coisa importantíssima que a gente precisa entender. Na análise, a gente precisa olhar e a gente precisa pensar. Não esquece, a arte ela precisa olhar, pensar. Olhar, pensar, falei. O que eu quero ou o que eu estou, né, resolvendo falar sobre a obra. Mas não esquece, olhei, pensei, falei, eu vou reolhar, repensar e aí vou falar novamente. Vocês vão ver como vai ser bem diferente. Então aí, ó, dá uma olhadinha aí. O que você está vendo da obra? O que eu estou vendo não é o que o artista fez, é o que eu vejo. O que é que eu vejo, né? Eu vejo uma pessoa, estou voltando aí para o Abaporu, eu vejo uma pessoa, eu vejo um extraterrestre, eu vejo um animal, o que é que eu vejo? Eu vejo um sol, eu vejo uma laranja, eu vejo um cacto, né? O que é que eu estou vendo na obra? Nesse momento, gente, vocês precisam observar e vocês precisam dizer o que vocês estão vendo. Olha como é importante a gente aprender. Por quê? Porque eu não vou ver igual a vocês. Como assim, professora, eu não vou ver igual a vocês? Eu não vou ver igual, por quê? Porque eu já olhei essa obra, ó, muitas vezes, né? Então, hoje eu já olho a obra com sentimento, com emoção, com outros pontos. Então, eu já conheço. E mesmo assim, sempre que eu olho, tem uma coisa nova que faz com que eu perceba melhor essa obra. E aí tem a parte mais legal que eu acho da obra, né? E tudo isso, ó, essa análise aí, olha aí no quadro. Essa análise, até o que eu estou vendo na obra, quando a gente aprende é automático, já vem tudo na nossa cabeça. Mas a última a gente tem que botar a mão na massa, tá bom? Que é a recriação, né? Ou seja, eu vou fazer uma nova obra, só que do meu jeito. Do meu jeito. Agora, do meu jeito não quer dizer de qualquer jeito. Com qualquer coisa, fazendo qualquer, né, momento, tá lá assistindo TV ou estudando e fazendo um trabalho de arte. Não, a gente precisa ter concentração, atenção, né, um pouco de silêncio no ambiente que a gente está estudando. E fica a dica aí para os pais, tá, gente? Às vezes a gente cobra que o nosso filho estude, mas aí a gente tá lá, né, batendo panela, gritando, né, não dá um espaço sossegado. Então é necessário que a gente entenda também os nossos filhos, tá? Então,
Organiza aí um espaço pequeno, nem que seja no quintal, sentado lá, né, no quarto, no banheiro. Às vezes eu tive que estudar no banheiro, porque a casa estava tão barulhenta que eu tive que fechar a porta, né, e aí estudar quando eu era pequena. Por quê? Porque muitas vezes a gente não percebe que a criança precisa desse espaço. E ela precisa, tá? Então, se liga aí, os pais. Grande beijo. Obrigada, viu, pais? Vocês são maravilhosos. Persistam aí nos filhos que vale a pena. Então, vamos para a recriação. A recriação você vai fazer do seu jeito. Olha só que legal essas obras. Dá uma olhadinha aí. Isso aí foram pessoas, né? Não vou falar sobre os artistas que fizeram essas obras, ou crianças, ou adolescentes, enfim. Olha só, eles fizeram do jeito deles. E quando a gente olha, a gente percebe o Abaporu aí? Com certeza. Só que é um Abaporu visto com outros olhos. Lembra que eu falei? Olhei, pensei. Nesse caso eu não falei, eu fiz, né? Olhei, pensei e fiz. Fiz igual? Não, mas lembra? Lembra. Por quê? Porque foi uma inspiração. O Abaporu serviu para dar uma ideia. Ah, professora, pode copiar? Pode, tá? Não liga não se alguém disser assim, ah, você está copiando. Estou copiando porque a professora Messia disse que pode. Porque o ser humano, ele aprende copiando, tá bom? Então, a primeira vez pode, depois você cria do seu jeito, aí você vai pensar assim, eita, mesmo eu vou mudar, eu acho que eu vou botar um laço na cabeça do Abaporu. Então, você já modificou, você já está botando um pedacinho de você ali naquele trabalho, tá bom? Então, não esquece, copiar pode, pode. Agora, a gente não pode viver copiando, porque quando a gente aprende, a gente faz do nosso jeito, tá? Então, a tarefinha de casa, vamos lá. Ó, copiaram lá título, artista, data, técnica, tamanho, o que você está vendo na obra e a recriação. Aí é onde está a coisa, né? O X da questão. Onde será que eu vou arrumar a imagem do Abaporu? Não precisa ser Abaporu, tá? Esse Abaporu foi um exemplo, tá? Sextos e sétimos anos, presta atenção. Vocês vão poder pegar lá a imagem no livro de história. No livro de história tem obras de arte? Tem! Muitas! Por quê? Porque a história da arte está dentro da história da humanidade. Então, pega lá teu livro de história e dá uma olhada. Você vai ver o quanto de obras de arte tem lá. Porque a obra de arte mostra a história da humanidade, gente. É sim. Pega lá o livro de matemática. O livro de matemática também tem imagens? Também tem. Tem imagens de arte? Tem. O livro de ciência tem imagens? Também tem. Então, ó, e o livro de arte, né? Claro, não esquece lá do nosso livro de arte, que eu sei que vocês têm aí. Então, escolhe uma imagem, então não importa o livro, ninguém vai se justificar dizendo, professora Messi, eu não tinha como pesquisar. Tem sim. Posso pesquisar na internet? Pode. Agora lembra, se a internet não trouxer o título, o artista, a data e a técnica, você pesquisa que no próprio Google ele vai trazendo, tá bom? Então façam essa atividade, vocês vão ver como vocês vão educar o olhar de vocês, o cérebro de vocês e a arte de vocês. Manda para mim a foto da recriação de vocês. A recriação tem um segredo também, tá? Na recriação vai ter um título. Quem vai criar esse título? Você. Quem vai ser o novo artista dessa recriação? Você. Qual é a data? A data que você fez. Então, gente, é o momento de vocês. Faz aí uma recriação bem legal. A técnica, você escolhe, tá bom? Lembra que eu digo a vocês, pode até desenhar com um palito, com um pauzinho lá no quintal de casa, tá? Pode até desenhar. Então, não tem desculpa, eu não tenho tinta, eu não tenho pincel. Tem qualquer material, você pode usar lápis grafite, giz de cera, cola colorida que eu sei que vocês têm. E o palito lá no chão, não tem problema nenhum. Pode usar carvão, pode usar gesso. Então faz uma recriação, tira uma foto e manda pra gente, tá bom? Ó, beijo, até a próxima aula. Quero ver vocês produzindo arte, tá bom, gente? Porque a arte somos nós. E vai ser legal produzir arte. Beijo, tchauzinho.